Graça e paz, amados. Este vídeo tem como finalidade instruir aos irmãos acerca do batismo, visto que os irmãos já têm caminhado conosco há algum tempo, já têm ouvido e crido na palavra de Deus, e se faz necessário, no momento então do batismo, que vocês possam receber este conhecimento. Não só para os irmãos que irão se batizar, como aqueles também que ainda têm alguma dúvida ou curiosidade acerca do batismo. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, né? É um dos que nós acreditamos. A nossa igreja ela acredita em dois sacramentos. O primeiro é o batismo, que deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também o sacramento da Santa Comunhão ou da Santa Ceia, que nós, no nosso caso, realizamos a todo segundo domingo do mês, né? Todos esses sacramentos, eles são bíblicos e eles se encontram no Novo Testamento e foi instituído por Jesus Cristo. No caso do batismo, ele foi instituído por Jesus Cristo não só para admitir a pessoa na igreja, né, ou o membro na igreja, é uma das maneiras pela qual nós recebemos os membros na igreja, mas também para ser um sinal, ser um selo do pacto da graça, né, da união com Cristo, da regeneração e da remissão dos pecados. Tudo isso nós só encontramos em Jesus Cristo e por conta disso é que nós nos batizamos. O batismo significa então a união de Cristo através do que é feito pela sua morte. É uma simbologia da qual nós entendemos que a pessoa que vai se batizar, ela morre espiritualmente e nasce uma nova criatura, né? Portanto, tem essa semelhança com a morte, sepultamento e a ressurreição. Né? Não se trata apenas da questão do corpo, mas a vida toda da pessoa que passa a ser consagrada a Deus através do batismo. Né? Nós, para isso, temos um versículo que diz, que nos dá, né, na verdade, uma instrução acerca do batismo. No livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, Paulo nos instrui acerca disso. Diz assim a palavra de Deus: se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Né? Então percebe que o apóstolo Paulo está falando acerca do batismo. Então, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos semelhante a Cristo. É claro que isso é um processo, né? O primeiro processo é quando nós tomamos a consciência da ação pelo Espírito Santo, da qual ele nos vocaciona a convidarmos Jesus a estar morando em nossos corações. Ou seja, nós começamos a frequentar a igreja, começamos a aprender acerca do Evangelho, e neste processo nós então, em algum momento, entendemos o chamado eficaz de Cristo para as nossas vidas e aceitamos esse chamado e aí passamos a caminhar com Jesus, né? E aí um dos processos que nós precisamos passar, além daquele que é conhecer a palavra de Deus, de ter uma mudança de vida, também inclui aí o batismo, que é simbolicamente a nossa morte espiritual, a nossa morte para este mundo e a ressurreição em Jesus Cristo para uma nova vida. Né? Isso não quer dizer que somente a partir do batismo é que nós estamos salvos, né? Então eu vou me batizar porque eu quero ser salvo, ou eu vou me batizar porque eu quero ir para o céu. Não é nada disso.
né? Não adianta você descer as águas, se batizar, e você não ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde você possa, de fato, demonstrar que você tem o fruto do arrependimento, da regeneração em Cristo Jesus. Então, o batismo, na verdade, é uma etapa que serve para que você oficialmente seja aceito pela igreja, cumprindo um sacramento, ou seja, cumprindo algo que Deus, através de Jesus Cristo, deixou como obrigatório para que você fosse visto como um cristão. Mas isso não exclui que, além do batismo, você deve viver uma vida com Deus, você deve caminhar com Deus. Vocês já têm caminhado com Deus, já têm demonstrado ou procurado demonstrar que vocês estão servindo a Deus com a sua vida, e isso já é um indício de que agora vocês precisam passar por esta etapa. E qual seria essa etapa? O batismo, né? Então isso é muito importante que você tenha esta compreensão. O batismo, ele não te salva. Ele não te garante a salvação, ele não te dá a certeza da salvação. Na verdade, você está cumprindo um sacramento. Mas, quando você vive com Deus, quando você caminha com Deus, é isso que vai te dar a certeza da salvação. Porque a salvação é garantida por Cristo Jesus. Foi Jesus que veio para te salvar. Ela não depende dos seus méritos, ela não depende do seu esforço, é algo exclusivo de Jesus para as nossas vidas. E é uma dádiva, é uma graça de Deus que foi alcançado pela morte de Cristo para que nós pudéssemos nos reunir em Cristo Jesus através do batismo. Bem, então o que acontece quando eu me batismo, né? Acontece o seguinte: quando você aceita a Cristo e começa a viver com Cristo, talvez você até demore um pouco para tomar essa consciência de se batizar, você já está servindo a Cristo, mas falta publicamente você fazer esta confissão, né? E esta confissão, essa profissão de fé, ela é feita, nós entendemos dentro da nossa denominação, nós compreendemos que isso é feito através do batismo. Então, naquele dia, nós iremos nos reunir para que você publicamente possa confessar diante dos seus irmãos e, acima de tudo, diante de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você quer fazer parte da vida com Cristo, você quer caminhar com Cristo e que você quer, daquele momento em diante, de fato ser um cristão. É isso, basicamente, que você vai realizar no dia do batismo, né? Além de obedecer à instrução de Jesus, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja bem, você já está andando com Jesus. Você já tem frequentado os cultos, você já tem louvado a Deus nos louvores, já tem ofertado, já tem participado de algumas coisas na igreja, mas falta esta confissão pública. E esta confissão pública ela é feita, então, através do batismo, né? Então, por isso que o batismo é importante, é por isso que a nossa igreja, a Trinity, ela acredita que nós somos vocacionados, chamados por Cristo Jesus, nós somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos proclamar o Evangelho de Cristo e ser, então, bons cristãos, que nós possamos ser pessoas que de fato levam esta mensagem que nós lemos, de anunciar o Evangelho, as boas obras, e por conta disso nós entendemos que para fazer parte disso, então, nós passamos pelo batismo.
né? É importante mencionar que o batismo, ele não existe uma limitação de idade, né? Muitas pessoas às vezes têm dúvida assim com que ano, né, a pessoa deve se batizar, se tem alguma regra. Bom, é muito simples de você entender, né? Como eu costumo dizer, a partir do momento, e não só digo, ensino isso, que a partir do momento nós tomamos a consciência de caminhar com Deus, de entender que é necessário haver perdão dos nossos pecados, que é necessário confessar as nossas culpas, entregar a nossa vida a Cristo e aceitar o chamado de Cristo, e então este, na verdade, é o momento que nós nos decidimos por nos batizar. Não deve ser visto apenas como um ritual, como um rito de passagem. Olha, agora eu vou me batizar, antes eu não era batizado. Você precisa ter aceitado Jesus como o seu único, suficiente Salvador de sua vida, e a partir daí, então, você dá continuidade. Como? Seguindo as suas instruções, os seus sacramentos, né? Então é aí que vem então o batismo. É aí que vem o momento em que você vai diante dos seus irmãos, porque já são seus irmãos, e você vai então dizer diante deles que você quer seguir uma vida com Cristo, que você quer andar com Cristo. Isso te traz algumas responsabilidades. Isso significa que, a partir desse momento, você vai ser oficialmente aceito como membro, como parte da família da nossa igreja, e você passa a ter algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade é que você vai prometer diante de Deus e diante das testemunhas que você vai representar o nome de Cristo. Você vai servir a Cristo com todo o seu intelecto, com toda a sua capacidade. E veja bem, para essa questão, nós não temos um limite de idade. Se uma criança nos procura com o desejo de se batizar e ela tem essa mentalidade, ela entende que ela quer servir a Deus, que ela quer quer fazer a sua confissão pública de que Cristo é o Senhor de sua vida, quem somos nós para impedir uma criança de se batizar? E isso se deve a crianças, jovens, adolescentes, idosos, não há limite. É bem verdade que dentro da nossa denominação, o batismo ele é feito normalmente por uma criança, a partir das crianças que tenham este conhecimento. Nós não batizamos bebê, como vocês já devem ter visto em nossos cultos, os bebês, as criancinhas pequenas que não têm essa compreensão, elas são apresentadas diante de Deus, da qual a família assume um compromisso, uma responsabilidade de ensiná-los no caminho do Senhor, de fazer ali o seu primeiro aprendizado. A igreja está ali para ajudá-los, e a partir do momento que aquela criança então toma esse conhecimento, isso sem limite de idade, mas quando ela tem o pleno conhecimento sozinha, que ela adquiriu isso pela ação do Espírito Santo, ela então decide se batizar, nós então acolhemos para que ela possa ser batizada. Esse processo também serve para os novos convertidos, aquelas pessoas que estão chegando na igreja, que estão vindo de outras religiões diferentes, mas que foram chamadas por Cristo Jesus, estão frequentando a igreja e ouvem esse chamado e sentem esse desejo. São essas pessoas, então, que serão batizadas, né? Por isso que eu digo, o batismo ele não vai te garantir a salvação. Se você acha que você vai descer as águas e você sai dali salvo para sempre, que você não vai perder a sua salvação e que você agora já está apto para o céu, não é verdade. É bem verdade que nós cremos na certeza da salvação. Nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso não tem a ver com o batismo, tem a ver com uma vida com Deus. Pelo seu fruto é que nós vamos saber, é que realmente nós teremos o conhecimento se você realmente é salvo. Porque se você é salvo, você vive uma luta todos os dias contra o pecado, né? Se batizar não é acabar a luta, se batizar não é você nunca mais pecar, você ainda vai ser tentado, você ainda vai ser provado
mas você vai lutar diariamente para que você possa ter uma vida com Deus, para que você possa caminhar com Deus, e o pecado não tem e não terá domínio sobre a sua vida. Então, isso é o que importa. Quando você cumpre, então, esses requisitos e você decide ir às águas. No nosso caso, o batismo faz com que você seja aceito no seio da igreja, né? Assume novas responsabilidades, você passa então a ser um cristão reconhecido, um membro reconhecido, passa a ter a responsabilidade de também cuidar do sustento da igreja através dos dízimos e das ofertas. Você passa também a ser responsável por pregar a palavra de Deus, o evangelho, de convidar outras pessoas para estar na igreja, de convidar vidas que não conhecem a Jesus ou que estão afastadas dos caminhos do Senhor, porque é uma responsabilidade sua, né? Uma responsabilidade bíblica como cristão também anunciarmos a palavra de Deus. Você passa também a ter a responsabilidade de cuidar, de zelar pelos seus irmãos, pela vida dos seus irmãos, daqueles que estão andando em Cristo Jesus, daqueles que por algum motivo possam enfraquecer na fé. Muita gente pensa assim, o pastor é responsável por tudo. Não. O membro da igreja, quando ele se torna membro da igreja, ele também tem a responsabilidade de zelar e de cuidar pelos outros irmãos, né? Então, uma responsabilidade conjunta. É bem verdade que o pastor ele tem uma responsabilidade a mais por conta disso, mas isso não exime o sacerdócio individual, ou seja, cada um de nós, mesmo quando não somos vocacionados ao ministério pastoral, nós temos que cuidar, primeiro, dos nossos familiares, daqueles que são da nossa família, do nosso lar, e segundo, das outras pessoas, né, que fazem parte da nossa congregação. Então, isso é importante. Em todas as igrejas, para que você possa ser aceito, você precisa passar pelo batismo e pela confissão de fé. E isso é o que nós iremos fazer no nosso próximo culto. Então, tenha esta consciência visível e entendível de que é isto que você está assumindo diante de Deus agora. Ponto que é importante, né, para que você tenha clareza. A nossa igreja, a Trinity, ela crê que o batismo precisa ser por imersão. O que seria imersão? É aquele que você mergulha por completo debaixo da água, né? Mas, pastor, existem igrejas que fazem o batismo por aspersão, joga lá uma aguinha ali na cabeça ou só em partes do corpo. Veja bem, a maioria das igrejas que existem hoje no mundo, elas batizam por imersão e nós seguimos isso. Tá? Nós não condenamos e nós não incriminamos ou dizemos que está errado você se batizar por aspersão. Em alguns casos se faz necessário, no caso de uma pessoa que está acamada, que não pode ir até um tanque de batismo, mas havendo condição, nós ensinamos a todos que o batismo deve ser feito por imersão. Né? Pode ser feito no rio, pode ser feito num tanque batismal. No nosso caso, nós iremos realizar numa piscina. Não precisa ser água corrente ou coisas nesse sentido, mas nós entendemos biblicamente, até porque a palavra batismo lá no grego ela vem do pressuposto de uma imersão. Por isso, imergir as águas, né? Então, é isso que nós acreditamos e é isso que nós ensinamos. Né? Então, ensinamos que não há idade, que precisa ter a consciência acerca do que é se batizar e do que é seguir a Cristo. Né? Então, isto é que é importante. E para encerrar, eu gostaria de lembrar você mais uma vez, quando você disse sim e aceitou se batizar, isso não é uma garantia da sua salvação. Isso é uma obediência que você faz a Deus.
Portanto, se você é obediente a Deus, você vai passar a viver em santidade. Eu sei que muitos de vocês já vivem dessa maneira, e o que falta é o batismo. Eu sei que isso não vai ser diferente, não vai alterar nada, porque agora você só vai fazer isso publicamente. E meu coração se alegra em saber que você tomou essa decisão de se batizar. Mas eu quero lembrar a você, você tem agora oficialmente vamos dizer assim, uma responsabilidade de que você vai servir a Deus, de que você vai caminhar com Deus e que você vai cuidar, zelar da sua vida para que você seja encontrado por Deus naquele grande dia da volta de Jesus como um cristão irrepreensível, que não tem do que se envergonhar, né? Portanto, é necessário que daqui para frente, se você não fez, faça, leia a palavra de Deus todos os dias, constantemente. Se você ainda tem algumas dificuldades em ter um momento com Deus, a partir de hoje, a partir do momento que você tomou essa consciência de ser um cristão de fato, cumprindo os mandamentos de Cristo, separe um período dos seus dias, separe um período diariamente, não precisa ser um período longo, mas tenha uma vida com Deus, caminhe com Deus, medite na palavra de Deus diariamente, guarde a palavra de Deus e viva a palavra de Deus para que você possa efetivamente ser um cristão que não tem do que se envergonhar, né? Que maneje bem a palavra de Deus. Hoje nós temos tantos recursos, né? Temos Bíblias eletrônicas, Bíblias digitais, temos a Bíblia no celular, no computador, no tablet, Bíblia física. Então, este é o meu desejo, que não seja um cumprimento de ritual, que você esteja fazendo essa decisão porque você entendeu que você precisa de Cristo, que você precisa servir a Cristo, que você tem um valor muito grande, este valor foi pago lá na cruz, que Jesus morreu por você e que a partir de agora você quer honrar este valor, esse sacrifício de Cristo, também servindo a Cristo da melhor maneira possível, e por isso você vai descer as águas. Essas são as recomendações que eu deixo para você e que você medite e que você guarde isso no seu coração, para que você seja de fato um exemplo para Deus. Você está assumindo diante de Deus que agora você vai ser membro da nossa igreja, você vai fazer oficialmente parte da nossa congregação e que agora, mais do que nunca, se antes você já tinha uma vida de santidade, se antes você já servia a Deus com seus dons, com as suas capacidades, agora você está assumindo esta responsabilidade. Amém? Que Deus possa te abençoar e que Deus continue fortalecendo você por esta decisão tão linda e tão maravilhosa que você tomou. Que a graça de Deus repouse sobre a sua vida. Que o Espírito Santo dê o discernimento, entendimento, te preencha, te capacite para você viver uma vida com Deus até o dia que ele vier nos buscar, ou se antes ele vier buscar a você. Que você possa honrar o Evangelho de Cristo, sendo um bom cristão que não tem do que se envergonhar. Estes são os meus votos e o meu desejo diante de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.